Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, te adoramos de todo o nosso coração por essa grata oportunidade, Senhor. Louvado é o Teu nome, santo é o Teu nome, digno é o Senhor. De geração em geração, todos sabem, Senhor, aqueles que Te amam, aqueles que Te adoram, reconhecem em Ti grandeza, poder, autoridade, governo. E nós, Senhor, só temos a Ti dar graças pelos Teus feitos, pelas Tuas obras, pelas Tuas maravilhas, pela Tua razão de existir as coisas. O Senhor é que movimenta, o Senhor que faz acontecer, é o Senhor que põe tudo em ordem, é o Senhor que não perde o controle, é o Senhor que está acima de tudo e de todos. Tua grandeza é muito grande, Senhor, para nós entendermos largura, possibilidades, altura, tudo isso definem o quanto o Senhor é incrível em poder e nós, Senhor, só temos a Te agradecer porque nos incluíste no meio dessas coisas e nos fizeste, Senhor, confiar, esperar e ter certeza da vitória. Por isso, mais uma vez, nos pomos diante de Ti em mais uma madrugada, a Ti orando e clamando e louvando e bendizendo o Deus que tudo pode, o Senhor do universo. Louvado é o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, mais uma vez estamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje 27 de novembro de 2025, como Jesus Cristo é mencionado nas cartas gerais do Novo Testamento. Hoje a segunda parte da Epístola a Tiago. A Epístola de Tiago e as marcas da maturidade trazida pelo exemplo de Cristo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Que maravilha, né? Bendito seja Deus. Nossos versículos de ouro diz assim: mas tenha a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, verso 4. Ainda em Tiago 1, 25, diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor de obras, este tal será bem-aventurado no seu feito. Bendito seja Deus. Tiago, capítulo 3, verso 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear também todo o seu corpo. Olha, todos os versículos aqui mencionados falam de perfeito ao perfeito e de bem-aventurado. Então, esses três versículos são maravilhosos para que a gente possa entender a ação de Deus no nosso organismo, na nossa alma, no nosso espírito. Esses versículos abordam a perfeição tanto de Deus e seus dons, quanto a perfeição prática a ser buscada pelos cristãos em conduta à maturidade espiritual. Olha aí, que maravilha, né? Porque o juízo, isso é o nosso destaque, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum
de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tu que crês que há um Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremece. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago capítulo 2, verso 13, 15 a 17, 19, 21 a 22 e 26. Observe que fala aqui de cooperou, né, e aperfeiçoada. Ou seja, a fé nos ajuda a amadurecer, né? A fé nos ajuda a crescer. A fé nos ajuda a estar bem. A fé nos ajuda a estar próximo de Deus e a movimentar. Quem não movimenta ou está paralisado, ou está estagnado, ou já morreu e não sabe. A leitura do assunto, bíblica do assunto, diz assim: também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Mas a sabedoria que é do alto vem e é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago 3, 5 a 6, 8 a 9 e 17 a 18. Olha que coisa linda, né? Mostra aqui que nós vamos bendizendo a Deus, o Pai, que nós vamos adorando ao Senhor, mas a mesma língua que adora a Deus amaldiçoa os homens. E a mesma língua é comparada como uma fagulha de fogo que incendeia uma floresta toda. E a língua ela pode ser incendiada com o fogo do inferno. Essa expressão aqui, quando a gente observa que inferno pode ser entendido como Sheol, ou lugar de tormento, ou lago de fogo, ou como sepultura. Mas sepultura aqui não cabe para esta palavra. Por quê? Porque a incendiar-se quer dizer movimentar-se, né? É ter movimento, é ter fogo, é agir. Então, logo a nossa língua ela pode agir para cooperar com a morte, que seria a sepultura, a palavra inferno, né? Ou Sheol, ou cooperar para a destruição da própria pessoa, porque quando se incendeia o fogo, que ele vai queimando, ele vai destruindo o que ele vai queimando. Então a língua ela coopera tanto com as palavras boas e obras boas para ajudar a edificação do homem, como ela coopera com incêndio, com uma maneira de destruir a vida do homem ou dos outros que a quem a pessoa está falando. Então vamos ouvir e acompanhar. Então, a epístola de Tiago
e as marcas da maturidade trazida pelo exemplo de Cristo. Nós olhando para Cristo, para olhar para Cristo, precisamos ler a história de Jesus. Precisamos ouvir a história de Jesus. Precisamos crer e guardar a história de Jesus. Nós já passamos pelos evangelhos, nós já passamos explicando como Jesus é tratado, é visto, ou como Jesus é mencionado nos evangelhos. E aqui nós vemos que ele fala de Pai das luzes, porque Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus ele veio como o Pai das luzes na terra onde as trevas dominavam. Jesus é o Filho da luz, o Pai da luz, a própria luz, que traz ao homem o conhecimento da existência celestial, da glória de Deus, da excelência de Deus, do poder divino. Jesus vem trazer para nós as grandiosidades de Deus. As marcas da maturidade da vida cristã. Este tema, ele é um tema do uso perfeito do texto, né? Ele não traz aqui que a gente deve viver a perfeição ou ser a perfeição, porque a perfeição é Deus. Perfeito no texto para Tiago, o sentido dessa palavra não tem a ver com um homem sem pecado, mas alguém que é maduro, equilibrado, que cresceu espiritualmente. Maturidade espiritual é uma das grandes necessidades da vida da igreja, de ontem e de hoje. No passado, nós vemos que, logo no início da carreira de Paulo, que ele acompanhou com Marcos e Barnabé, Barnabé era amigo muito chegado de Marcos. E Marcos, numa das viagens missionárias, quando viu aqueles perigos, Paulo sofrendo, apanhando, sendo perseguido e preso, Marcos foge, Marcos volta, regressa, sem ter respeito ou findar a viagem missionária. Ele não veio junto com eles. Ele fugiu, ele regressou. Então, porque ele era imaturo. Ele era imaturo. E a presença de Marcos, depois, quando eles vieram da viagem, contando as bênçãos, os milagres, as maravilhas, Marcos se empolga e quer voltar novamente. Aí o Paulo diz: não, agora não. E Barnabé insistiu e tentou convencer a Paulo. Paulo, não dá para ele ir. Né? Por quê? Porque ele era imaturo. Uma pessoa que não tem a capacidade de enfrentamento, que não tem a capacidade de levantar a cabeça, que não tem a capacidade de olhar para Cristo, autor e consumador da sua fé, a pessoa que não tem a capacidade de entender que o mundo é de trevas, que não se pode esperar do mundo outra coisa que não seja ódio, rancor, amargura, infidelidade, desonestidade, adultério, prostituição, essas coisas que tem no mundo. E nós entendendo que a violência, como houve no tempo do passado, quando Deus resolveu punir todas as pessoas do dilúvio, através das águas do dilúvio, por causa da violência, do ódio, da ação tão fácil para matar, que eles matavam só de olhar, às vezes a pessoa não olhar direito para eles, como tem um texto. Né? Então, a vida humana sem a presença do Espírito Santo, sem a palavra limpando a vida da gente, a nossa boca se torna um túmulo. Quando abre é só fedor, é só coisa ruim. Né? São palavras duras, são palavras peçonhentas, são palavras de dúbio sentido, com o propósito de ferir mesmo, de ofender, de fazer bullying com a outra pessoa. Então é muito sério essa situação. Muito bem.
Com a falta de maturidade espiritual, como a falta de maturidade espiritual se manifestava na vida da igreja nos dias de Tiago? Primeiro, crentes focados na busca pela riqueza. Quando passou aquele período da perseguição, que começou a se acalmar um pouco, né? E muitos dos crentes, eles ficaram sem recurso, porque eles fugiram, abandonando tudo para conservar suas vidas. E eles tiveram dificuldades financeiras, mas alguns conseguiram prosperar, conseguiram vencer e atualizaram sua vida social. Mas o que acontece? A maioria das pessoas passaram a ver em Cristo Jesus só a parte de riqueza, só a parte de prosperidade. E o que é que acontece? Eles começaram a largar a questão da luta, do choro, da busca, do clamor, das vigílias, das orações, e passaram a buscar a riqueza. Isso era tudo, isso que era bem. Como hoje muitas pessoas pensam que porque tem dinheiro, tem recurso, tem condições financeiras, isso é Deus. É porque Deus está na sua vida. Não. Deus não existe pesado através disso. Não é rico nem pobre, não é ter muito nem ter nada. Deus, ele é Deus independente dele fazer ou deixar de fazer. Riqueza, pobreza não determinam uma presença de Deus e muito menos determinam quem Deus é, o quanto ou se Deus gostou ou desagradou daquela pessoa. Uma pessoa pode ser paupérrima, está doente, com fome, e Deus está presente ali, na vida dela. Isso é certo, pode encontrar, nós vemos o Jó ali angustiado, sem nada, perdeu os filhos, perdeu as fazendas, os negócios, seus servos, e por fim o carinho da sua esposa. Mas ele não deixou de crer, ele não deixou de louvar. A Bíblia diz que ele louvou ao Senhor, apesar de que depois ele começou a sentir uma certa angústia devido às dores, e para se defender ele falou palavras um pouquinho grosseiras contra os seus amigos, mas é porque ele foi incitado pelos seus amigos a falar aquelas besteiras e acabou se defendendo de forma a dar a entender que ele estava certo, ele era justo, quando na verdade não existe um justo sequer. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Nós precisamos da graça de Deus, do perdão de Deus, da bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, crentes sendo roubados pelos ricos, ou seja, as pessoas passaram a trabalhar com um salário péssimo, né? Os ricos, os mais de condições, para prosperar mais ainda, eles davam a diária lá embaixo e a pessoa era obrigada a trabalhar. Quando tem muita mão de obra, as empresas e os patrões, eles burlam, eles roubam, eles obrigam a pessoa a receber um salário menor ou trabalhar mais para ter o mesmo salário. Por quê? Porque ele diz, se tu não quiser, tem outro que quer. E nisso ele subjuga, ele escraviza, né? Então, crentes que roubam o salário do trabalhador, ou crentes que são ricos e roubam, ou crentes que são roubados, Deus está vendo todas essas coisas. Outra coisa, disputa entre irmãos por causa de suas funções na igreja. Veja que lá na época de Tiago, já existia uma igreja organizada, né? A gente já percebe que existe uma igreja já organizada, uma igreja que já tem liderança, já tem presbítero, já tem diáconos, já tem trabalhadores, evangelistas, uma igreja que já tem lugar para congregar, né? Já não se congrega só na rua, nem nas praias, nem nos montes. É uma igreja que já aluga espaço, como o caso de Paulo, que alugou, né, de um certo homem por 1 ano e 8 meses para ficar em Éfeso, né?
Então, ele já alugava o espaço para ficar mais tranquilo. Tem um momento que Paulo está pregando na madrugada, que Tíquico fica sentado na beira, na janela, e ele cai da janela porque ele dorme na janela devido ao sermão de Paulo ser longo, né? E Paulo teve que ir lá cobrir ele e ressuscitá-lo novamente, por causa do escândalo que haveria depois no outro dia, né? Mas veja que ele estava na janela. Se ele estava na janela, é porque eles estavam numa casa, num lugar grande. E a igreja estava reunida naquele lugar, né? Eu sempre digo e afirmo essa conversa de que é contra a construção de templo, que Deus não habita em templo feito por mão de homem, que está na Bíblia, mas ali é só para definir que Deus não se obriga, ninguém convence Deus de ficar preso em parede, preso numa estaca, preso num lugar. Não, Deus é livre. A terra está dos pés do Senhor, mas a presença de Deus, ela pode estar no monte, ela pode estar na casa, ela pode estar no lugar de adoração, sim. A gente também pode consagrar as coisas para Deus. Foi isso que Salomão fez, ele consagrou o templo para Deus. E disse claramente que aquele lugar era lugar para que Deus fosse adorado. E Deus se agradou. Tanto é que a noite anterior ele disse para Salomão, pediu o que ele quisesse. Porque na casa de Deus, a palavra fala de casa de Deus nos Salmos, a santidade convém à tua casa. Né? E aqui adiante diz que nós não somos daquele que abandona nossas congregações. Então, em cada localidade também havia igreja. Então, olhando para essas coisas, é muito triste quando há essa disputa. Eu quero ser isso, eu tenho capacidade, porque eu tenho condições. Não, a gente precisa entender que Deus tem escolha e Deus distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja. Né? Se há uma necessidade de um dom espiritual, o Senhor provê, porque é o Espírito Santo que distribui segundo a necessidade. Muitos não viviam o que professavam crer. Falar, todos nós falamos. Viver, poucos vivem. A língua era um sério problema, criando dor, divisão entre o povo de Deus. Isso é muito sério, essa questão da língua. Quantas pessoas hoje estão desviadas, estão distanciadas dos templos, das igrejas, justamente por causa da língua, por falta de sabedoria, por falta de um bom pensamento, por a pessoa ficar analisando a vida dos outros, perdendo tempo olhando para a vida dos outros, para a cor do sapato, para a cor da meia, para a cor do vestido, ou para a calcinha que apareceu por causa da roupa transparente, ou para o cabelo que é louro, é preto, ou para a pessoa que está mais gorda ou mais magra. A pessoa que vai para o templo adorar a Deus não deve perder tempo olhando a vida dos outros, mas sim adorando, glorificando, exaltando e bendizendo o Senhor. Quem quiser viver para Deus, saberá se converter, buscará se converter, porque do contrário, não é com a gente, não é com aquele que fala que é o que é que Deus vai ficar, não, é Ele mesmo que Ele está falando, não. Deus nos sonda, nos conhece, sabe como é o nosso deitar e o nosso levantar. O mundanismo manifesto na desobediência à palavra de Deus, gerando doenças no meio do povo, ou provendo o afastamento tanto de Deus quanto da igreja. Quando eu prefiro viver de acordo com o mundo, não moldo a minha vida de acordo com o propósito de Deus, a tendência disso é eu afastar o Espírito Santo, é eu não ter prazer na palavra de Deus, porque eu vou remendar, dizer, não, isso aqui pode, ninguém pode mandar na minha vida, eu tenho direito de fazer o que eu quero. Ora, a partir do momento que Deus não pode mandar na minha vida, que a palavra de Deus não pode mudar a minha vida, que não pode interferir nos meus gostos, então eu estou mais antes eu viver o mundanismo, eu viver do jeito que eu quiser no mundo. Porque se eu for para Deus, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que me organizar,
eu tenho que me vestir de forma modestamente, eu tenho que vestir com pudor, para que eu não atraia a atenção de ninguém quando eu entro na igreja. E ainda tem aquelas pessoas que vão, né, veste aquele sapato alto e ficam balançando, como diz a Isaías 3, né, o bumbum para que todos as olhem e desejem, ou percam tempo, tira a atenção da pregação, né, seu comportamento, ficam na igreja correndo para lá e para cá, andando, e aí isso não é agradável. Você está na presença de Deus. Se você quiser adorar, adore, mas adore com sabedoria e não de forma a prejudicar o andamento da reunião. Os 5 capítulos que nos sugerem mais de 5 marcas de maturidade cristã. Primeiro, paciência em meio às tribulações. Se eu não tiver paciência, a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor e se inclinou para mim. Né? E Tiago fala isso no capítulo 1, verso 1 a 12. As tribulações, aquelas que vêm de fora, não é? E as tentações também. São duas coisas que muitas vezes, olha, a tribulação e tentação são duas coisas quase que parecidas, mas não é. Porque a tribulação ela é causada por dores, por sofrimento, né? por coisas doenças, por necessidade financeira. As tentações não. As tentações é aquilo que alguém me provoca, alguém quer me tomar para si, alguém quer me tentar através do dinheiro, quer barganhar, quer me corromper, né? Ou eu olho para a pessoa, tenho meus desejos, e eu tenho que aprender a controlar os meus desejos, para que eu não olhe, eu, homem, olhe para uma mulher e queira ela para mim. Mesmo que ela seja solteira, não é para fazer isso. Se eu quiser namorar, eu tenho que procurar, se tiver solteiro, procurar com dignidade e não querer absorver tudo para viver a minha vida de fantasia, né? Então, essas coisas são tentações que eu preciso evitar, né? Olhar para o outro lado, evitar fazer essas coisas que desagradam a Deus. A prática da verdade. Eu não posso viver diante de Deus sem fé e sem amor. A fé me leva a Deus, mas o amor me mantém. A fé consegue o milagre, mas é o amor que me leva à purificação. A fé me ajuda a crer no impossível, mas é o amor que me mantém o possível coerente. Então, o amor me achega às pessoas, o amor me impulsiona a ajudar, o amor me ensina a usar de misericórdia. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia para aquele que não exerce a misericórdia. Se eu não amo as pessoas, eu não posso ser amado, não devo ser amado. E isso não é coisa humana, isso é coisa divina. Como é que eu quero ser amado e eu não procuro amar ninguém? É muito cruel essa situação. Então, fé e amor, e fé e obras. Por que fé e obras? Porque a fé ela pode me conduzir a crer em Deus, a desejar as coisas de Deus, mas eu preciso transformar isso em realidade. Se a minha fé não objeta, principalmente, que Deus seja glorificado através da minha vida, dos meus atos, da minha sinceridade, porque eu creio não somente em vitória, eu creio não somente em milagre, mas eu creio que a palavra de Deus pode me libertar, me limpar, me santificar, me ajudar a jogar fora tudo que não presta dentro de mim. Eu creio que a palavra de Deus pode ser como uma vassoura que varre a sujeira de dentro da casa e varre o meu coração, né? Então, só essas coisas necessárias para a vida da gente. A outra coisa, então, controle da língua. Aqui, a palavra exortar é aconselhar a não falar o que quer. É ter cuidado no falar, né?
As ilustrações, as figuras a respeito da língua, como nós falamos ainda há pouco, da questão da sepultura, da questão do fogo, do inferno, né? Essas coisas todas são ilustrações que falam de uma língua que precisa ser controlada, ser domada, assim como o homem domina o cavalo, né? Através do cabresto. E eu não posso esperar que alguém venha colocar o cabresto em mim, mas eu mesmo, porque eu não sou cavalo, você não é cavalo. E a gente mesmo pode se autoexaminar e controlar as emoções, as raivas, o aborrecimento. Ireis, mas não pequeis, irá é do homem. Mas daí você odiar, daí você partir para cima com violência. Isso a língua pode ajudar nessa piora desse estado, porque há um nervosismo muito sério. Outra coisa é ser pacificador e não um agitador, criador de problema. Quanto menos eu discutir, quanto menos eu tentar cobrar, eu ouvi alguém falar, eu já vou na casa dele, quero brigar, quero discutir, já quero levar ele diante da igreja, já quero falar também. Não, eu tenho que ter calma para que eu não processe mal as coisas. Porque se eu processar mal, aquilo vai me fazer mal. E pode ser que aquilo que me trouxeram não seja verdade, seja uma calúnia. E aquilo vai me levar ao descontrole. As três coisas, as três guerras, é o deleite, a cobiça e o pedir mal. O Tiago dizia isso. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês cobiçam. Vocês querem gastar, só querem gastar no vosso deleite, só pensam em si, só pensam em gozar, em aproveitar, em curtir, mas não pensam em ajudar, em compartilhar, em estender as mãos. Se eu não ajo com misericórdia com o meu semelhante, quando ele diz na palavra, estou sabendo que a pessoa precisa, eu em vez de estender a mão, eu mando ela orar, ou eu só oro por ela e não estendo a mão, eu não estou fazendo a coisa certa, porque se eu tenho que agir é com misericórdia, com amor, né? E carinho com as pessoas. Outra coisa, os três inimigos, a amizade do mundo, a inimizade contra Deus e a soberba. Por que eu posso ter amizade do mundo? Porque eu posso gostar das coisas que tem no mundo. E quais são as coisas que tem no mundo? São tantas, mas prioritariamente o Senhor já dizia que provém do coração os maus pensamentos, os maus desejos, né? A prostituição, a lascívia, a impureza, né? A violência, o ódio, né? Essas coisas, elas contrariam a vontade de Deus na vida da pessoa. Então, para eu ser amigo do mundo, das coisas mundanas, profanas, enganadoras, eu estou sendo contra Deus. Para eu ter soberba, eu me acho, eu acho que eu consegui por meu próprio esforço, eu acredito que eu sou a pessoa especial, eu mereço aquilo, eu recebo de Deus porque Deus sabe que eu mereço. Não, eu não mereço nada, mas por causa da sua imensa misericórdia e compaixão, as coisas acontecem. As três admoestação: chegai-vos a Deus e ele chegará para vós. Senti as vossas misérias, é uma questão muito necessária que eu aprenda a pedir perdão, me arrepender e sujeitai-vos a Deus. Eu entender que eu devo estar debaixo do poder de Deus, debaixo da graça de Deus, reconhecer a grandeza de Deus, valorizar a Deus de todas as maneiras. Tem outras aqui que nós precisaríamos falar, mas vamos falar mais adiante. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que você seja próspero, que você seja vencedor e que Deus te abençoe e nos abençoe. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti em mais uma carta, Senhor. Mais uma carta, e dessa vez a carta de Tiago, Senhor. O Senhor, melhor do que nós, sabe quem era Tiago,
E como o Tiago, de repente, absorveu o Evangelho e veio e aceitou ao Senhor como seu Salvador. Porque antes ele não cria, porque ele só via a parte da carne, da irmandade, da questão do parentesco, e ele não cria como deveria crer. Mas depois que ele viu o Senhor morto e depois ressurreto, ele então foi entender a grandiosidade de Jesus Cristo, teu Filho. E aí, meu Deus, quando ele aceita Jesus como seu Salvador e passa a segui-lo, ele passa a moldar a sua vida pela integridade da palavra, pelo amor à palavra, pela fé na palavra. E ele começa a se organizar, Senhor, para que ele viver uma vida agradável. Porque ele durante 3 anos rejeitou o teu filho. E agora não podia vacilar, porque agora ele tinha convicção e fé que Jesus morreu, mas ressuscitou. Que Jesus não era só seu meio-irmão, Jesus era o seu Senhor e Mestre e Salvador. E nós precisamos a mesma coisa, Senhor. Entender que Jesus não é só nosso irmão, mas Ele é nosso Salvador, nosso Deus conosco. Ele é aquele que nos resgata de nossas infidelidades e desonestidade. Ele é aquele que nos perdoa de todos os nossos pecados. E Ele nos dá o seu sangue que nos purifica, Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos esta hora pela vida das pessoas que precisam conhecer Jesus como Tiago conheceu. Tiago teve encontro com Jesus. Que as pessoas tenham encontro com Jesus. Que as pessoas consigam encontrar Jesus, orando, clamando, buscando, assumindo a sua miséria de pecado, como todos nós temos, Senhor, essa parte de pecar, de errar, de pensar desagradavelmente diante de Ti. Quem dera que fôssemos fiéis, que fôssemos tranquilos diante da Tua palavra, que fôssemos, Senhor, pessoas íntegras, sempre no nosso comportamento, mas por causa dos nossos pecados, nós precisamos de perdão, nós precisamos de graça, nós precisamos de força para sermos maduros, para sermos equilibrados, para não falarmos, Senhor, desesperadamente, para sermos sábios na condução das coisas, para sermos inteligentes nas escolhas, Senhor. Escolher te servir, escolher lutar, escolher sofrer, mas não fazer sofrer. Sabendo que o Senhor é autor e consumador da fé, sabendo que o Senhor pode nos retirar com o teu poder do mal, nos livrando de toda a fúria do adversário, nos guardando, nos escondendo. A tua palavra diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por que será? Ele vai fugir de nós, porque a tua presença em nós, a tua palavra em nós, a tua santificação em nós, ó Deus, a sua graça em nós, afugenta o Satanás, não permite a habitação dele na nossa vida, porque o Senhor não nos chamou para a derrota, o Senhor não nos chamou para o fracasso, o Senhor não nos chamou para sermos amigos do mundo, para vivermos na prática do erro no mundo, das festas, Senhor, das bebidas, dos vícios, Senhor, das prostituições. Não, o Senhor não nos chamou para a violência, o Senhor não nos chamou para o ódio, o Senhor não nos chamou para essas coisas ruins, o Senhor nos chamou para a paz, para a bem-aventurança, para a fidelidade, para a honestidade, meu Pai. Por isso, nesta hora, recebe a minha adoração por tudo que o Senhor fez e faz por nós, nos perdoando. Olha, Senhor, para o nosso país. Olha para os nossos estados, para o nosso estado do Pará. Olha, Senhor, para os nossos bairros, nossas ruas, Senhor. Olha para os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos irmãos. Olha aqueles que têm pai ainda e mãe.
Olha aqueles que têm tios e tias, Senhor, abençoa. Olha para aqueles que têm, Senhor, primos e sobrinhos, abençoa rica e poderosamente, cunhados e cunhadas. Opera grandemente, Senhor, dá saúde a esta família, traz poder restaurador a esta família. Traz, Senhor, alegria a esta família, renova a esperança desta família, Senhor. Ajuda esta pessoa a vencer a si mesmo os seus maus desejos e se apegar em Ti e Te adorar, Pai, para que a sua vida seja aperfeiçoada. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos e te adoramos, porque só o Senhor é Deus.